graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venho compartilhar o meu devocional e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Há uma importância muito grande da gente todos os dias estar meditando na Palavra de Deus. Se nós andamos com Deus, como pode a gente não ler a sua palavra, né? Para conhecer Deus, a gente precisa ler a Bíblia, né? Conhecer a palavra. E a Bíblia é o próprio Deus falando conosco, como eu falo aqui todos os dias. Quer ouvir Deus? Então leia a Bíblia. E eu quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilhe essa mensagem. Você estará sendo um missionário, semeando a palavra de Deus junto comigo, né? E como diz na palavra, né? Como Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? O Evangelho precisa ser pregado, né? Em todo lugar. E aqui estamos nós, pregando, ouvindo a voz de Deus, tirando tempo, conhecendo o nosso Deus, o nosso Pai querido e amado. E é muito bom ter esse momento de meditação, porque a Bíblia diz que nós devemos meditar. Meditar é parar, ler, pensar, imaginar, refletir. Devemos estudar e crescer, como eu disse aqui, na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês, né, nesse Café com Jesus. E por que do Café com Jesus? É porque eu gosto de ler a Bíblia, né, pela manhã e sempre acompanhada de um bom café, a hora que é o horário que eu, como mãe, dona de casa, esposa, tenho, que eu me sento, né, eu tiro ali aquele momento com o Senhor, já pego a Bíblia e aproveito para estar meditando e lendo, né, junto de um café da manhã, né, no momento que eu estou acordando, porque ali eu vou me alimentar de algo muito maravilhoso, né? Que é a palavra do Senhor. Imagina, a gente acorda, vai direto para o celular, às vezes tem uma notícia que não é boa, né? Já estraga o nosso dia. Então eu gosto de primeiro meditar e estar me alimentando da palavra de Deus, que é a única que me traz esperança, que me dá encorajamento, que me corrige e que me mostra o caminho que eu devo seguir, porque a Bíblia é uma bússola para o nosso caminho, é o mapa que nós precisamos estar lendo para saber, né, qual é a vontade do nosso Pai querido e amado. Livro de 2 Reis, capítulo 6, quero estar meditando com vocês a partir do versículo 8, que vai dizer assim: o exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas preocupações. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são maiores e numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele. Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz,
que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta a cidade que procuram. Sigam-me, e eu levarei ao homem de vocês, ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-lo, meu pai? Devo matá-lo? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco. Ordena que lhes sirva comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-se um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Aleluias, glórias a Deus. Meditando nesta palavra, nós vemos aqui que o rei, ali o rei da Síria, ele estava ali para poder entrar em guerra com o povo de Israel. Mas toda vez que ele tramava algo contra o povo de Israel, o seu plano era totalmente descoberto. E ali ele vai até os seus conselheiros e pergunta, por que estava acontecendo aquilo? Como é que Israel sabia do que ele ia fazer? Aquilo que ele havia tramado contra Israel. Como é que Israel sabia? Mas aí os conselheiros falam: não é a gente não, meu senhor, não tem como a gente falar para você o que está para acontecer. É o profeta, o grande homem de Deus, Eliseu. Deus revelava a Eliseu o que eles estavam para fazer contra eles. E ali ele ia, era descoberto aquilo que ele estava para fazer e o plano dele ia por água abaixo. Mas a palavra diz aqui que então ele ali vai até, pega seus carros, e cavalos, de guerra e vai até o povo, para ali entrar em guerra. Mas a palavra no versículo 15 fala que o servo, do homem de Deus, o servo de Eliseu, ele se levanta bem cedo pela manhã, e quando ele saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, e ele ficou ali desesperado por aquilo que ele estava vendo aos olhos dele, aquilo que estava à frente dele, que ele estava vendo. Ele ficou apavorado, ele estava enxergando uma grande tropa vindo ao encontro dele, e ali ele vai falar, correndo, vai falar a Eliseu, e Eliseu ora e pede que abra os olhos do servo, para que ele visse, que maior era aquele que estava com eles do que aquele que estava lá fora, os inimigos. E eu quero trazer uma explicação, e diz assim, quando o servo de Eliseu teve sua visão aberta, ele pôde ver a multidão de carros e cavaleiros celestiais que estavam ao redor deles. Eliseu fez mais uma oração e eles foram feridos com cegueira. Servimos a um Deus que nos cerca mesmo nas situações mais angustiantes, onde aparentemente estamos perdidos e cercados pelo inimigo. O Senhor está conosco e somos a maioria vitoriosa. Aleluia, glórias a Deus. Quantas das vezes, e hoje mesmo me peguei pensando numa situação que falei: Senhor, como vai ser? Como vai ser, Deus, o que está acontecendo? Nos dá uma orientação, esse problema, a gente está pensando muito nisso, estamos diante de uma situação que é um pouco complicada. E eu fiquei me perguntando e falando com Deus, porque a oração é uma conversa. Enquanto eu lavava minha louça, enquanto eu estava fazendo as minhas coisas, não tive esse tempo de... não precisei ir para o meu quarto, me ajoelhar, não, mas uma oração onde eu estava. Eu ali falei com Deus: Senhor, nos dá uma orientação, o que vai acontecer, como é que a gente vai fazer. E ali a gente preocupado com a situação. Mas quando eu li essa palavra falou muito no meu coração. E eu creio que vai falar o seu também, porque às vezes a gente está preocupado demais.
Às vezes a gente está apavorado e angustiado com algumas situações da nossa vida. Mas como aqui o servo de Eliseu ficou, né? A palavra diz que ele ficou com medo também, né? Mas o profeta falou, o profeta Eliseu, um homem cheio de Deus, falou assim, ó, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco é maior e numerosos do que eles. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Maior é Deus que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Às vezes as lutas são grandes, os problemas são grandes ao nosso redor, o medo quer nos parar, quer nos paralisar, a gente fica com medo pensando, ansioso pelo futuro, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, na verdade a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui uma hora, porque a gente se planeja, mas o controle está nas mãos de Deus, né? E nós vimos aqui que se Deus está conosco, nós somos maioria, né? E maioria vitoriosa, porque Deus é maior que tudo, né? O nosso Deus é forte, poderoso, o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Nós vimos aqui que o Eliseu orou, né? Pedindo que abrisse os olhos do seu servo, mas também Eliseu orou para que ferisse, né? Aquele povo de uma cegueira, né? Que confundia os inimigos, né? E ali o Senhor lutou por eles, o Senhor fez, né, aquilo que a gente não pode, né? No versículo 18 diz, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor e falou assim, ó, fere estes homens de cegueira. E então eles o feriu de cegueira conforme a Eliseu havia pedido, né? E ali o Senhor fez, né? Olha o poder da oração, meu irmão, minha irmã. O poder da oração. Possamos orar quando a gente está diante de uma situação complicada, difícil, que a gente possa orar a Deus. Porque Deus é aquele que está conosco. Se Ele está conosco, nós somos maioria junto com Ele, porque Ele é Deus, né? Ele faz todas as coisas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não tenha medo. Ore, entregue, confie no Senhor, né? Pode ser que às vezes a gente perde o controle da situação, sim, né? Mas entrega nas mãos de Deus, que Ele sabe o que fazer. Ele vai mostrar a direção certa, Ele vai acalmar o seu coração. Ore mais, converse mais com Deus. Oração é uma conversa, né? Fale com Deus, ouça a palavra de Deus, né? Se você não tem uma Bíblia, eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia, mas se você não tem Bíblia, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos muitos meios de comunicação, podemos ouvir a voz de Deus, né? Se você está aqui ouvindo esse vídeo, já é um grande avanço, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos Bíblia no celular, nós temos acesso à Bíblia Sagrada, enquanto muitos lugares não têm. A única que nos traz esperança é a palavra de Deus. Possamos meditar, confiar no nosso Deus e entender que às vezes o que está à frente dos nossos olhos, né? A gente vê uma situação, né? A gente vê uma condição que nós estejamos, talvez, uma enfermidade que você possa estar passando, né? Uma situação difícil na sua família, um parente seu que pode ser que está complicado, ou até mesmo você tenha recebido um diagnóstico, né? Que lhe deixou preocupado. Mas aí a gente fica olhando para o problema, né? E às vezes com a lente de aumento para aquele problema. Mas nós esquecemos que maior é aquele que está conosco, né? Ao nosso redor há um mundo e um reino espiritual que nós não enxergamos. E Deus é aquele que coloca os seus anjos, né, ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger, né? Se estamos debaixo da proteção, da mão, das asas, né, no esconderijo do Altíssimo, né, se nós somos filhos que têm se colocado no esconderijo do Altíssimo, que têm se colocado debaixo da proteção do nosso Deus, né, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, né, que o Senhor está guardando, que o Senhor está protegendo. A gente pode ser que não esteja vendo, mas o Senhor está dando livramento a todo momento. Há um reino espiritual em nossa volta, de seres espirituais, celestiais, que estão nos guardando. E maior é Deus que está conosco.
Maior é o nosso Deus na nossa vida do que aquele que está no mundo, aquele que está lá fora, né, o inimigo de nossas almas, que é Satanás, que a todo momento, né, manda os seus levantes, vê os problemas também, né, mas acontece, mas Deus é aquele que passa junto com a gente nunca está sozinho. Entenda isso, que pode vir problema também, que acontece, que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar a passar, né? Deus é conosco. Maior é o nosso Deus que está conosco do que esses problemas que talvez você esteja passando. Eu também passo problemas, né? Mas eu confio no nosso Deus, que maior é Ele que está na minha vida e na sua também. Amém? Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que seu dia seja cheio, repleto da presença do Senhor.